Bom, gente, nesse primeiro bloco, então, Casa Brasil voltando. Hoje eu tô gravando, na verdade, não de casa, mas um cantinho aqui da loja. E a gente tem que trabalhar internamente, pensar nos funcionários, pensar nos clientes. É tudo muito difícil para o empresário nesse momento também. Mas agora é hora de falar de saúde, não é hora de falar de negócio. E é esse respeito que a gente quer ter por você, porque na vida muito pouco é negócio, muito mais é amizade, é saúde. Então a gente vai ouvir agora a Fernandinha. Fernanda, que é geriatra, ela vem aí com uma palavra bem bacana pra gente. Obrigado, viu, Fê, desde já. Vamos ouvir o que ela tem pra dizer pra gente. Olá, Dionísio. Olá, telespectadores do programa Casa Brasil. Eu sou Fernanda Rezende, eu sou médica geriatra e professora colaboradora da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Eu vim hoje conversar com vocês sobre o impacto dessa doença, o coronavírus, na nossa população de idosos. A gente sabe que ela é uma doença que foi diagnosticada na China através da detecção de um vírus, que é o SARS-CoV-2, que causa essa doença, o Covid-19. Essa doença, ela tem esse impacto tão importante para a nossa população de idosos, porque a gente sabe que é uma população que já é mais fragilizada, que tem doenças crônicas e que muitas vezes leva esse idoso a adquirir a forma grave da doença, necessitando de internação, muitas vezes até em leitos de UTI, e aumentando a mortalidade dessa população. Então a gente precisa saber quais são os sintomas dessa doença, quais são as medidas que a gente vai tomar para evitar que o idoso tenha contato com essa doença, diminuindo assim esse impacto tão negativo nessa população. Então os principais sintomas seriam febre, tosse e falta de ar. Esses 3 sintomas são os principais que levam a gente a ficar de olho nesse paciente e ter uma avaliação mais criteriosa e até, em alguns casos, necessitando de internação. Ele pode dar outros sintomas também nos idosos, como confusão mental, alteração do estado geral, dor de garganta, dor de cabeça, em alguns casos até dor abdominal com náuseas e vômitos. Então, sempre procurar o atendimento quando tiver esses sintomas do seu médico e se for um caso mais grave, com falta de ar, procurar sim o atendimento de um hospital. Para evitar, o que a gente pode fazer para evitar que esse paciente tenha contato com esse vírus? A principal medida seria agora a higienização das mãos. Esse idoso ele deve higienizar bastante as mãos, principalmente a cada 1 hora, isso é muito importante, lavando com água e sabão, usando álcool gel a 70% também pode ser. E além disso, evitar o contato da mão com a boca, com os olhos, evitando uma contaminação maior. Além disso, esse idoso ele deve se manter hidratado, ele deve se alimentar muito bem, ter um sono adequado, reparador. E além de tudo isso, a gente precisa falar sobre o isolamento social. O isolamento social para essa faixa etária é essencial, é muito importante nessa fase. E esse isolamento é sim, principalmente evitando contato com crianças, evitando contato com outras pessoas da família, deixando com que ele fique apenas com o cuidador, com as pessoas responsáveis pelo seu cuidado nesse momento. É muito difícil tudo isso, as pessoas têm me perguntado muito sobre esse isolamento causar transtornos de depressão e apatia nos idosos, e a gente tem algumas maneiras para a gente tentar evitar com que isso aconteça. Então existe hoje em dia, graças a Deus, a gente tem as teleconferências, a gente pode fazer chamadas de vídeo para esse idoso, as crianças podem fazer desenhos, podem fazer cartinhas para os avós. Além disso, a gente tem também a possibilidade que ele continue suas terapias de fisioterapia, psicoterapia, fono, todas essas terapias que ele já fazia, ele pode continuar fazendo através de vídeos. Existem várias cartilhas que as pessoas estão disponibilizando para auxiliar esse idoso para que ele não fique sem essas atividades em casa. Além disso, tem algumas coisas importantes como manter a atividade física regular, manter também atividades de lazer, leitura, tudo isso para evitar com que esse tempo desse idoso em casa fique ocioso e que ele se sinta tão desamparado e tão sem atividades. Um outro ponto bastante importante que eu queria conversar com vocês é sobre a vacinação para a influenza.
As pessoas têm me perguntado bastante sobre a vacinação, que a gente sabe que começou agora em Jundiaí, já no dia 23, e eu digo para vocês que é muito importante sim essa vacinação, é contra um outro vírus, é contra o influenza, não tem nada a ver contra o coronavírus, a gente não tem vacina ainda para coronavírus, mas essa vacina para influenza, a da gripe, ela previne para ter infecções desse outro vírus, influenza, que é muito importante também para os idosos, que pode causar pneumonias e também internações graves desses idosos. Então isso seria um impacto muito negativo, ter duas doenças ao mesmo tempo causando um impacto tão importante para eles. É importante que você procure o seu posto de saúde mais próximo ou até uma clínica de vacinação particular e tente fazer com que não vá num horário de grande movimento, né? Tente ir num horário de menor movimento da clínica e até avaliar se não é possível a vacinação no próprio carro, sem o idoso precisar sair do seu automóvel. Então, fica aqui a minha explicação sobre o influenza, a importância dessa vacinação e que todos devem ter essa vacinação em dia. Caso você tenha alguma dúvida sobre tudo que está surgindo sobre o coronavírus, esses estudos sobre pool de vitaminas, nada disso é comprovado ainda e é muito importante que você tire as dúvidas com o seu médico, não fique ouvindo somente em redes sociais e notícias que podem ser mentirosas, causando ainda mais estresse e mais angústia para essa população. Procure sempre um médico para tirar suas dúvidas. Um abraço. Fê, você é um espetáculo, minha querida. Logo, logo eu tô aí, né? Se a gente tem que consultar um geriatra após os 35 anos, eu tô atrasado pra burro, mas eu juro que passando essa loucura toda, eu vou aí me consultar com você também. Obrigado pela ajuda. E você fique aí, porque a gente volta já já no segundo bloco com mais Casa Brasil pra você. Até já.